Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu quero deixar para a meditação de cada um de vocês a palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Aí vocês vão procurar aí nas suas Bíblias, aí, ler em suas casas e procurar aplicá-las na sua vida, né? Porque isso é muito importante. A palavra do Senhor é o manual de vida para nós, nos ensina a ser pessoas melhores, né? Aqui fala sobre os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja sujeita aos teus maridos. Vós, marido, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Amém? Então, eu quero falar hoje a respeito do casamento, né? Que o homem, ele é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, que fala muito claro, né? Os maridos, eles têm que tratar as mulheres como a parte mais fraca dele, né? Mais frágil. A mulher, o Senhor criou ela para ser a disjuntora do homem, caminhar lado a lado com ele, né? Quando você se dispõe a casar, né? A ter uma vida cristã, construir uma família, você tem que viver os princípios. Tá aí um debate, aí um assunto que tá causando muita repercussão, né? Sobre a pastora que estava a pastora Helena Raquel. Homens que são casados, pastores, que estão dentro de casa, maltratando sua esposa, espancando as esposas. Como que um homem desse pode ser levantado como pastor? Quem levanta esse tipo de homem como pastor? É o homem, né? Porque Deus que não é. Porque Deus, quando a pessoa é ungida por Deus para pastorear, para ter um cargo de liderança, ou qualquer outro cargo, de obreiro, né? Que primeiro começa ali a ser obreiro. Antes de ser levantado como obreiro, o Senhor já instrui, já prepara aquela pessoa. Uma pessoa que é pastor, que é levantado como pastor. Sei que tem muitos por aí que é assim, que baixam nas esposas, trata a família mal, que parece um ditador dentro de casa. Isso aí tem muitos. E, infelizmente, as mulheres são as mulheres fracas, sem amor próprio, né? Que a pessoa que tem amor próprio, ela não vai ficar num relacionamento desse, não. A primeira vez que ela sofreu um abuso, ela vai colocar a boca no trombone, ela vai sair fora, porque ela sabe do valor dela. Por que uma mulher está aguentando uma situação dessa? Você, mulher que está nessa situação, peça em nome de Jesus, saia disso, saia dessa vida, saia desse relacionamento, porque não foi de Deus para sua vida, não. A pessoa é pastor e tá batendo na esposa, não é de Deus, não. Você não orou pro seu casamento. Você não orou para Deus preparar o homem para ser o seu esposo, para ser a sua cabeça, não. Eu falo que é falta de amor próprio, porque que quando você ama a si mesma, você não vai fazer isso, não. Você não vai ficar sujeita a uma situação dessa de espancamento, sendo maltratada por quem deveria cuidar de você, por quem deveria zelar do seu bem-estar. Isso não é de Deus. Vocês, homens, que não estão libertos, vai buscar libertação. Vai buscar libertação, porque sinto muito te informar, você não foi liberto, não. E você não foi, ou se foi um dia batizado com o Espírito Santo já afastou de você já tem tempos. E você não percebeu. Porque o espírito do engano, ele tá aí para enganar todo mundo. Para enganar quem não tem sabedoria, não tem visão
espiritual, não tem a humildade de descer na olaria de Deus, né? Porque a nossa vida com Cristo, ela é tipo uma montanha-russa, ela sobe e desce o tempo todo. Mesmo na hora você tá no nível, já acontece alguma luta ali que você já começa a ficar estremecido, né? Aí tem que voltar para a olaria. Oração, jejum, consagração, vida com Deus. A ferramenta nossa é vida com Deus. Oração, jejum, leitura da palavra constante para vencer o inimigo. Porque se você não tem essa humildade de reconhecer seus pecados diante de Deus e pedir ao Senhor força para te transformar, para te libertar desse espírito imundo que apossou de você, sinto muito te informar, mas você está morrendo espiritualmente. E o pior é que você próprio está cavando a sua sepultura, porque nada fica oculto para a luz. A luz manifesta tudo. Cedo ou tarde vai vir em tona. Por isso que a gente tem que ter discernimento, porque muitas das vezes você está achando que o Espírito Santo está te usando e quem está te usando é o Espírito do engano. O Espírito do engano. Eu falo que direto eu vejo isso. A pessoa tá ali, ó, sapateando ali, achando que é o fogo no reteté do Senhor. O reteté do cão. Hoje tá caindo ali na graça do Senhor, amanhã tá caindo lá na igreja, tá batendo a esposa dentro de casa, tá maltratando os filhos. Que isso? Isso não é de Deus, não. Homem de Deus, mulher de Deus é liberta de tudo. Eles não fazem nada de errado no oculto, não, porque bem sabe, conhece a palavra do Senhor, que tudo a luz manifesta. As trevas não suportam a luz. A luz dissipa o mal, dissipa as trevas. Vocês, homens, que têm esse hábito de bater nas suas esposas, vai orar enquanto você está aí lá batendo, irando com ela lá, vai orar, vai pedir Deus para libertar você, para tirar você dessa escravidão do diabo. Porque isso é quem faz isso na pessoa, é o demônio, e ele só faz quando a pessoa dá lugar. Uma vez eu já passei por um relacionamento assim, foi meu último relacionamento. Ainda fiquei com essa pessoa, a gente ficou juntos por 4 anos. A primeira vez eu fiquei chocada, fiquei sem reação, porque eu nunca tinha passado por aquilo, achava que eu nunca ia passar. Um dia eu passei e fiquei calada. Mas eu fiquei calada porque eu fiquei assustada. Toda mulher fica assustada, né? Ela nunca sonhou com a pessoa que ela ouve falando que ama, que tá ali do lado dela toda hora e tal. De repente vem pra cima dela e bate nela, deixa com o olho roxo, deixa toda com hematomas. Isso é um choque tremendo. É horroroso, é horrível passar por isso. E continua porque acha que não vai ouvir a segunda vez, a terceira vez. Porque ele vem com a lábia, né? Que não vai fazer isso mais, que vai mudar, que ama a família, que ama a pessoa e tal. E nunca muda. Fica um tempo ali sem fazer aquilo, mas tem a recaída. Vai ter na recaída. E eu, como eu era mundana na época, eu me defendia. Podia ser quem fosse. Se eu custasse a minha vida, eu ia morrer. Mas que eu não... Veio pra cima de mim a segunda vez. Levou, mas levou bem dado. Porque teve uma vez mesmo, ruim, porque a gente bebia. Então tem a desculpa da bebida, né? Imagina a pessoa que é crente, que tá ali na igreja falando do evangelho do Senhor, que Jesus cura, Jesus liberta, e ele mesmo não tá liberto. Chega em casa, ele espanca a esposa dele. Que é isso? Misericórdia. Qual que é o álibi dele? Qual que é a desculpa que ele fala para fazer isso com você? Pelo amor de Deus, isso aí não tem desculpa, não. Quando a pessoa é do mundo, ela tem a desculpa ali ainda, que pode ser a bebida, pode ser a droga, né? E o pastor? Ele tem algum vício escondido? Ele se droga ou ele bebe dentro de casa? Porque se ele faz isso com a esposa, com certeza ele tem outra coisa aí escondida aí, né? Misericórdia. Aí
Teve uma vez que eu rachei a cabeça da pessoa. Minou o sangue, se fosse para o hospital tinha dado uns 3 a 4 pontos. Você parou? Não. Porque aquela união era Satanás que governava. Ele me cegava tanto que aquele defeito daquela pessoa não era suficiente para me largar ela. Aí, um certo dia, isso era coisas que acontecem entre os dois ali, né? A gente não sai comentando em rodas, nem com família e começa a ter rir de situações, não. Porque a pessoa também, quando ela tá num relacionamento assim, ela não tem nem espaço para ter uma vida social, uma vida familiar, não. É só ali, junto com aquela pessoa. Só naquele globo dele ali. Que ele não dá permissão, não dá um espaço para você ter um tempo de só você. E você, ou alguém, uma amiga, né? Aí fica muito complicado de sair de um relacionamento assim. Mas tem como sair. Na primeira oportunidade que você tiver, saia, fuja, pega suas coisas, sai de casa, vai para casa dos pais. Não fica aguentando isso não. Bota a boca no trombone sem dó e sem medo. Se tiver que mudar de cidade, você muda. Entra na justiça com medida protetiva. Entendeu? Mas não fica nesse sofrimento não. Deus não fez você não te criou para ver você sofrendo desse jeito, não. Ele nos fez para ser pessoas extraordinárias, vencedoras, cheias de coragem, disposição, de alegria, né? Não te fez para ser uma pessoa cabisbaixa. Amém? Aí, fiquei muito tempo com aquela pessoa, aí parava, né? Aquelas coisas e tal. Aí depois, porque ele viu que eu tava indo pra cima, que eu não ia aceitar aquele tipo, eu não estava aceitando aquele tipo de situação. Aí ia acabar um dos dois matando um ao outro, né? E a graça e a misericórdia de Deus chegou na minha vida. Eu sempre orava a Deus, Senhor, me tira dessa vida. No coração, sabe? Eu não ajoelhar nem nada, não. Tinha hora que tava até com umas 2 cervejas na cabeça. Senhor, me tira dessa vida. Eu não tô suportando viver isso aqui, mas eu não tenho força para sair. Tira isso de mim. Foi quando o Senhor começou a trabalhar no meu coração e eu conversei com a pessoa pra gente ir pra igreja. E ele falou que ia, mas depois falou que ia continuar bebendo escondido em casa. Aí quando falou isso, eu tive a certeza que era pra mim. Que aquele relacionamento não era pra mim. Era pra mim botar um basta. E eu consegui colocar um basta com a ajuda de Deus. Porque eu era muito cega, obcecada, sei lá. Pra mim, ele era completo, me completava em tudo. Era uma pessoa romântica, leal, carinhoso, sabe? Aí eu olhava isso tudo e ficava com, assim, sem querer largá-lo. Mas a graça e a misericórdia de Deus, que tem algo melhor pra mim, me tirou daquela vida de escravidão. Aquela vida de cabisbaixo, né? De falta de amor próprio, porque você tá com uma pessoa e você tem que ficar, quando você tá ali no roda de amigos ali, tem que ficar, tipo, meio que pisando em ovos para não desagradar a pessoa, pra hora que ela estiver ali em particular com você, não vir com agressão pra cima de você. Isso é muito triste. Ninguém merece um tipo de vida assim, não. Jesus, ele nos fez para ser feliz. E a gente só consegue alcançar a nossa felicidade quando nós buscamos do Senhor. Nós colocamos o Senhor em primeiro lugar e entregamos a Ele a nossa vida. A palavra do Senhor diz, né, que quem quer ganhar a vida, perdê-la-á. Né? Temos que, se entregamos na mão do Senhor, ela não é minha mais, é de Deus. É de Jesus, Ele que toma conta. Ele é que decide para quem que a gente vai viver, com quem, aonde você vai pisar, como você vai orar, né? Porque Deus é bom o tempo todo e Ele nos instrui.
Ele nos ensina, Ele te prepara primeiro para depois você chegar lá naquele lugar que Ele almejou, que Ele preparou para você. Né? Não aceite qualquer coisa, não aceite nem que demore chegar a noiva na sua vida, chegar o noivo, chegar aquela promoção no trabalho. Confia no Senhor, espera em Deus, que a vitória virá. E quando você está na direção de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus é paciente, Deus é longânimo. Enquanto nós queremos a coisa para hoje, o Senhor quer para cá, talvez daqui um mês, daqui um ano, porque Ele quer te preparar primeiro, Ele quer te capacitar. Como que Ele vai te ungir como pastor, como obreira, como o líder do louvor, como levita, alguma coisa assim. Ele vai te preparar primeiro. Quando você está na faculdade para ser professor ou medicina, você não passa por anos de preparação? Tem os treinamentos. O nosso treinamento são as lutas. Vem as lutas, vem os não. Você está batendo uma porta e essa porta não dá certo, vai em outra, não dá certo. Porque Deus está te preparando para você ter persistência nas coisas, você saber persistir, perseverar. Quando a gente quer uma coisa muito, a gente persevera nela. Passa o tempo que passar, mas cada dia é um dia de aperfeiçoamento. Para quando aquela bênção, aquela vitória chegar na sua vida, você está pronta, você está preparada, você já foi capacitada para aquilo ali, você vai fazer aquilo com excelência. É isso que Deus quer para nós, é que fazemos, que recebemos as coisas que temos buscado dele e fazemos com excelência. Mais para frente, um dia, eu irei contar um testemunho do meu processo que o Senhor está fazendo comigo. E há anos Ele já me ensina, já me coloca nos lugares, já me colocou pessoas para me ensinar, me capacitar no lugar que eu vou chegar, no lugar que eu quero chegar. É isso aí que eu quero deixar para vocês assim. Confie em Deus, entrega a sua vida em Deus. Não tenhas medo, não temas, eu sou contigo. Amém?